E a nossa lição de hoje vai trabalhar um material muito interessante, que é, claro, eu imagino que todo mundo leu, conforme os nossos bilhetinhos e recados lá no grupo da classe, é sobre o credo apostólico, né? E muito interessante, porque às vezes na igreja, a gente no culto, às vezes vai ah, confessar, né, o credo, vai falar o credo, e eu percebo que eu mesma às vezes me atrapalho, não tenho muito memorizado, na verdade eu tenho, é que eu tenho uma memória da Igreja Católica, então eu tenho umas palavrinhas que são diferentes, às vezes eu me atrapalho no nosso formato, no formato da Igreja Católica. Mas muita gente não sabe de cor, né? Então parece que hoje em dia a gente não tem tido esse cuidado com as orações tradicionais, o Pai Nosso, creio em Deus Pai, e assim por diante. E então hoje a gente vai recuperar a questão do credo, tá bom? Darlene, então, aqui firme com a gente e vamos participar. Sim. Bom dia, André, porque as outras aqui presentes eu já cumprimentei. Muito bom a gente poder trabalhar conteúdos que fazem a gente estudar um pouquinho mais, né? Eu acho que uma das coisas boas da gente dar aula é a gente estudar um pouquinho mais, se aprofundar e tudo isso. Trabalhar o credo apostólico, acho que é uma coisa muito interessante, porque a Rosa estava falando, né? A gente tem falado menos, né? Tem usado menos liturgicamente, e o credo tem uma das funções dele, de fato, é fazer parte da liturgia em momentos em que a comunidade toda declara a sua fé, né? Acontece que esse conteúdo de fé ele está distribuído no culto inteiro, né? Hoje a gente começou o culto, o pastor sugeriu como texto de abertura, né? Uma coisa meio surpreendente, né? Aquele texto de Romanos, mas que faz declarações de fé, né? No conteúdo ali estava, né? Porque Deus perdoou, né, os nossos pecados, porque Ele se compadece e tal. E depois, em seguida, a gente teve a confissão de pecados e o pastor esclareceu, porque todos nós pecamos e somos culpados. E aí, então, a gente, né? E tal. E depois da oração de confissão, ele outra vez declara, né? Porque todos pecaram. Se você diz que não pecou, você está mentindo, mas Deus é bom, se compadece, não sei o que e tal. Então, o culto inteirinho, a gente foi repetindo coisas que são o conteúdo de essência da nossa fé. Só que a gente não faz isso resumidamente na forma do credo mesmo, né? E a gente vai estudar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre isso, então, e eu queria então passar para a apresentação que eu costumo sempre trazer, para a gente já começar a trabalhar um pouco sobre isso. Agora tem que compartilhar a tela. Isso aqui vai te atrapalhar? Não. Não? Opa, desculpa. Ok. Então, vamos lá. A gente está entrando, então... tem que sumir mesmo com as imagens ali. A gente vai trabalhar, então, como doutrinas essenciais hoje, o significado do credo, né? Essa imagem que está aí é uma imagem que se refere a um dos credos, né? A gente tem o credo apostólico, que é o mais conhecido, mas essa é a imagem da proclamação do credo de Constantinopla, né? De 381. E a figura central aí é esqueci. Não é o bispo de Constantinopla. Sim. Que eu não me lembro do nome agora, tá? O bispo de Constantinopla e depois, então, representando alguns daqueles que a gente chama de pais da fé, né? Os primeiros que
elaborar, organizar um pouquinho a, a, o cristianismo, né? Os fundamentos do cristianismo, tá? Vamos lá. A gente teve na nossa revista, né? Nós temos 4 unidades, a gente já estudou primeiro o que é a essência, depois a gente estudou a essência da palavra de Deus, né? Foram 4 ou 5 lições sobre o sentido da Bíblia, aquilo tudo que a gente andou conversando, e agora hoje a gente começa o estudo das doutrinas essenciais com o credo apostólico, né? A seguir a gente ainda vai estudar artigos de religião, que é aquele documento, os 25 artigos, né? Que fazem parte dos cânones da igreja. Depois conceitos sobre graça, né? Graça, responsabilidade, hipergraça e antigraça, e sacramentos como símbolo de graça. Então, hoje nós começamos com o credo. O que é um credo? É um resumo de doutrina, né? E serve principalmente para declarar, então, esse resumo do conteúdo da fé, mas também combater as heresias. Então, o texto do credo, né, ele nos ajuda a ter clareza do que faz parte do nosso, né, da configuração da nossa fé e o que não faz parte. Tá? Então, no decorrer do tempo, a evolução dos credos, né, representam muito essa questão de o que estava naquele momento sendo questionado em termos de fé e como é que os concílios que reuniam, então, os bispos e tal, os pais da igreja, né, como é que eles organizaram isso então, deram ao formato da nossa fé. Um texto básico aqui é o Deuteronômio 6:4, e eu peguei, então, o trecho todo do 4 até o 9, porque ele é talvez a primeira expressão que a gente encontra na Bíblia de um tipo de credo, que é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa era a essência da fé dos judeus. O que precisava? Os judeus chegando num lugar cheio, por onde havia muitos gentios com seus deuses, com suas formas de ritos e tudo isso, reafirmar a coisa mais essencial: Deus é o nosso único Deus. O Senhor, Jeová, né, é o nosso único Deus. Isso aqui era fundamental para segurar aquele povo unido no meio daquele, né, daquele circuito de povos com diferentes deuses, tudo isso. E a gente sabe que o Antigo Testamento todinho relata momentos em que o povo titubeava, né? E o que era importante? Reafirmar isso. O livro de Deuteronômio, então, vai ali nesse trecho, né, afirmando: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Esse era né, a resposta do povo a essa afirmação. Então, ó, é aqui que nós temos que ficar, aqui que a gente amarra a nossa vida. E como é que a gente vive isso e se lembra disso permanentemente? Aí vem os outros versículos dando dicas, né? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. É na repetição que você, né? Quem já treinou na vida qualquer tipo de coisa sabe que é assim, desde a tabuada até um instrumento musical, não é? Também as atarás como sinal na tua mão, né? Os judeus têm esses sinais até hoje, né? Muitos você vê ainda, né? O sinal na tua mão que te será um frontal entre os olhos, né? Usam tiaras, né? Com trechos da Bíblia, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Essa coisa de deixar claro, escrever em todos os lugares e reafirmar permanentemente dá um certo aconchego, né? Vocês sabem que eu tive em Marrocos no ano passado e visitei, claro, muitos, o que dava para entrar, né? Porque em muitos só o muçulmano que entra, mas onde dava para entrar nas mesquitas e tudo isso, é muito frequente, está escrito nas paredes os trechos, né, do Alcorão. Muito frequente. E eu ouvi uma pessoa, a gente não fica pagando guia, né, porque é muito caro, mas como a gente domina algumas línguas, então se eu vou uns pedacinhos aqui, uns pedacinhos ali. Então, eu ouvi um guia dizendo isso, né, olha, a sensação é que a pessoa se sinta circulada pela palavra do Alcorão.
A hora que você entra num cômodo onde, né, o Alcorão está escrito em todas as palavras, você se sente abraçado e fortalecido na fé por conta de que aquelas palavras te abraçam. Achei muito bonita essa imagem, né? Bonito mesmo. E me lembrei disso, né? De quanto que a gente antigamente fazia muito mais isso, de ter pela casa esparramado uns versículos, umas coisas, né? Hoje a gente tem menos isso, a Bíblia aberta, não é? Mais que isso, mais que isso, eu me lembro também que no começo do movimento neopentecostal, aqui, também houve um acendimento assim pelo texto bíblico, né? E a gente via em muitos lugares escrito versículos, né? Frasinhas penduradas no poste, né? E coisas desse tipo. Hoje menos, outra vez, mas já teve bem mais também nessa redescoberta de uma parcela da população do texto bíblico, né? Então, assim, por que que a gente tem necessidade disso? Porque a gente precisa ficar lembrando o tempo todo das coisas que são essenciais para a gente, né? Aquele versículo bíblico que cada um de nós tem como predileto, ou os trechos bíblicos prediletos, né? Eles fazem isso com a gente, não é? Na hora que a gente se sente numa dificuldade, a gente se agarra como uma fé infantil quase, não é? Naquele poder que aquela meia dúzia de palavras, de repente, tem na vida da gente, de devolver para a gente a esperança, a fé no momento que nos sacode, né? Mesmo que às vezes eles sejam contraditórios de verdade, né? Uma vez eu ouvi uma fala do Jorge Hamilton sobre aquele hino que o coral cantou hoje de manhã, hoje no começo, Pelo Vale Escuro, né? E ele dizia assim, tem muitas frases deste hino que eu questiono teologicamente, ou questiono com a minha razão, né? Não uma dor que seja para divino fim, né? Enfim, essa, por exemplo, mas tem esse hino em especial, tem de fato várias afirmações que a gente questiona no racional. Mas a hora que a gente começa a ouvir aquela melodia e a gente ouvir aquelas mesmas palavras, elas fazem um outro efeito na vida da gente, porque elas têm a ver não só com o racional da nossa fé, mas tem a ver com a fé mesmo, não é? Com aquilo que aquele hino na sua história, na nossa família, tem de sentimento, de sentido. Então, a gente consegue superar as críticas que a gente possa ter sobre uma expressão talvez ingênua ou enfim, mas que de verdade aquela essência nos abraça. Essa essência, essa força do que a gente acredita no essencial, né, para citar o tema da revista, enfim, é que o credo traz para a gente. Então vamos lá seguir. Eu trago ainda um versículo de Romanos 10, 9. Hoje é dia de Romanos, né? O pastor ficou com Romanos e aqui eu também tinha selecionado. De olha que eu nem sou tão fã de Romanos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Assim como esse versículo que traz com muita clareza e resumidamente uma outra questão muito importante a respeito de Jesus Cristo, né? O creio em Jesus Cristo é essencialmente essa frase aqui do Paulo, né? Mas a gente tem pela Bíblia toda esparramado versículos assim, né? Que vão dando o fundamento que depois se resumiu no credo. Credo não é uma reza, não é um mantra, né? A Igreja Católica mais tradicional, mais supersticiosa até, né? Tem até esse negócio de que quando você se sente tentado, né, a alguma coisa, se você rezar, eles falam inclusive, né, rezar o credo, aí você se liberta da tentação e coisa do tipo. Não, o credo não é isso. O credo não é sequer uma oração, né? Ele não tem um poder místico nem nada disso. O credo é um resumo de fé doutrinária, é o resumo da fé e é também para a gente se esclarecer a respeito de heresias, né? Ele tem, então, um uso doutrinário, no sentido de que ele deveria ser muito mais estudado, por exemplo, nas classes de catecúmenos, né? Porque ele é, de fato, o resumo de tudo aquilo do cristianismo, né, hoje. E ele também tem um sentido litúrgico, e aí tem um pouco a ver com o que a Rosa estava falando, que a gente
recita pouco o credo nos nossos cultos. Mas, no mínimo, ele deveria ser recitado sempre diante dos dois sacramentos que nós temos na igreja, que é a Santa Ceia e o batismo. Então, nessas ocasiões especialmente, deveria, na verdade, ser recitado, porque o ritual do sacramento, ele tem a ver com o fundamento da nossa fé. Todos aqueles que podem professar o credo estão, né, participando desses sacramentos. É a declaração da nossa fé. O sacramento da Santa Ceia e o sacramento do batismo é a declaração da nossa fé em termos simbólicos de ritual. Então, o credo tem tudo a ver com isso. Pelo menos nesses momentos a gente deveria, e passa batido, né? Até porque às vezes nem cabe no programa de culto e tal. Nós temos então o credo apostólico, hoje, para trabalhar. Algumas coisas, alguns textos dizem, né, que ele foi escrito pelos apóstolos. Não é bem assim. Ele citou até que, como ele pode ser dividido em 12 partes, diziam assim, não, aqui cada um dos apóstolos citou uma afirmação e construiu meio romantizar, né, um texto. Não é bem assim. Mas ele foi, de fato, partes dele, né, como é aquela essência, Jesus Cristo é o Senhor, que é a essência do cristianismo, era confessado pelos mártires, por exemplo, né? Antes os textos bíblicos citam, né? Atos, especialmente quando cita o martírio de alguns dos primeiros cristãos, eles faziam essa confissão, né? Também há citação de frases nas cartas apostólicas, né? Aquelas cartas todas depois dos evangelhos, né, que nós temos no Novo Testamento, textos esparramados que vão compondo, então, o credo. Como é que surgiu? A gente tem notícia de pelo menos 2 momentos bem importantes. Em 325, que foi o primeiro concílio de Nicéia, né, uma cidade na Turquia, né, Nicéia? Isso. Foi. Isso. Bem agitado, porque havia naquele momento, um questionamento forte, abalando. Bom, vamos localizar um pouquinho historicamente, né? O cristianismo foi perseguido nos primeiros 2 séculos, e quando chegou no 3º século, ele foi assumido pelo Império Romano, certo? E aí se esparramou rapidamente. A hora que esparrama rapidamente, você tem o confronto com outras posturas dentro do próprio cristianismo. Então, havia esse docetismo, que era um movimento que questionava que Jesus Cristo, veja só, ao contrário do que por muito tempo os apóstolos precisaram trabalhar no começo do cristianismo, de que Jesus era divino, aqui havia o questionamento de que Jesus era só divino. Isso. Está atrapalhando. Havia, então, a afirmação desse movimento docetista de que Jesus era só divino e não humano. Portanto, ele não teria sofrido, né, daquele jeito, e a ressurreição dele, havia um questionamento muito sério, especialmente com respeito à ressurreição, de que ele não teria ressurreto em corpo, mas só em espírito, tá? Então, o concílio de 325 se reuniu, discutiu amplamente isso, deve ter havido muitos debates, né, entre os que defendiam uma postura e outra, e finalmente eles chegaram a uma conclusão que precisava ficar claro para todo mundo. E aí, então, eles definem, por exemplo, né, olha aqui o credo niceno, começando assim, creio em um só Deus, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai. Desculpe, já era só isso. Então, aqui eles afirmam, né, definitivamente que Jesus era divino, né? Não só é substância do Pai, né? Então ele fala, infelizmente eu acabei cortando uma afirmação lá que tinha luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não gerado, né? Não gerado, mas da mesma substância, porque ele era unigênito do Pai, né? Então, essa afirmação era muito importante de conter.
Poucos anos depois, né, relativamente, né, menos de 60 anos depois, outro concílio, agora em Constantinopla, enfrentou a postura do gnosticismo, que afirmava que Deus não criou o mundo. O gnosticismo acredita que o mundo é mau por princípio. Então, Deus, que é bom, não podia criar um mundo que é mau. Portanto, Deus não criou o mundo. E aí, então, o resultado desse concílio se tornou o credo niceno-constantinopolitano, né? Que aí afirma, então, vejam que acrescentou aqui, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? E aí, então, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, para afirmar que Deus e Jesus, né? Deus Pai e Deus Filho, estavam presentes no mundo antes do mundo, né? Que é o Gênesis lá, né? Tá? Depois disso, então, percebam outras diferenças. Ah, eu coloquei aqui sim, ó. A afirmação do credo niceno, lá quando então se questionava a natureza de Jesus, e quem quer, eu tenho uma ameaça até no final, né? E quem quer que diga que houve um tempo em que o Filho de Deus não existia, ou que antes que fosse gerado ele não existia, ou que ele foi criado daquilo que não existia, ou que ele é uma substância ou essência diferente do Pai, ou que ele é uma criatura, ou sujeito a mudança ou transformação, todos os que falem assim são anatematizados pela Igreja Católica. Isso dentro do credo, imaginem, né? A força que tinha, né? Tudo isso. Bom, outra questão, então, é que o credo de 381 já vai ampliar um pouquinho a afirmação do Espírito Santo, né? E no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida que procede do Pai. Hoje nosso credo não fala muito sobre o Espírito Santo, né? E como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele falou pelos profetas. Então, esse credo explicitava um pouquinho melhor quem é o Espírito Santo e tira essa afirmação, provavelmente já não era mais um questionamento, né? Os docetistas já tinham diminuído o seu poder de influência dentro da igreja, e aí então, e creio, né, na igreja una, santa, católica e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Então já tem aquelas mudanças, né? Na verdade, hoje, quando a gente olhar, pesquisar o credo de Nicéia por aí, a gente vai ter essa segunda versão, que é, na verdade, o de Nicéia Constantinopla, né? Esse primeiro original lá de Nicéia já não, nem se encontra mais, porque era uma coisa muito mais pontual do que esta, né? Deixa eu só dizer uma coisa. Só para a gente ter clareza, porque nós estamos aqui no ano 300 e pouco, né? Então, a ideia de igreja católica era... Ah, tu quer... Isso. Ah, me perdoa. Ai, eu tenho que... Tudo bem? A gente lembrar que aqui está forte, né? São as privatizadas pela Igreja Católica. Para a gente ter clareza que esse período aqui só tem a Igreja cristã e o católico é a noção do universal, né? Então aqui tem sentido o católico porque como é que eu vou dizer, é o adjetivo que junta tudo, né? Todos os que professam Jesus são católicos. E depois esse conceito ele se perde, né? Então hoje a gente acha que católico é só identificar lá, não, é o cristão, tanto que os credos são os mesmos, né? Se a gente for na igreja católica, a gente reza esse credo, e qualquer igreja protestante também. Tem pequenas diferenças, né? É só Crer na igreja católica, né? Fala, não. A gente evitar problemas. Mas, na verdade, está correto. Se eu for na igreja católica, eu falo, creio na igreja católica, apostólica romana. Não romana, mas apostólica e católica, sim, porque são os universais. É aquele que deu origem, você quer dizer? Não, a gente está dentro do grande conceito católico é universal. Uhum. Universal, essa é a ideia. Entendi. Tá? Seria meio que o romano que, no caso, identificaria a católica como
a gente entende hoje. Tem ortodoxa, tem a russa, que são diferentes, né? E não são. Mas, então, a Igreja Católica é no sentido o cristianismo, né? O católico no sentido de cristianismo, então. Esse problema só vai aparecer, na verdade, no século XVI, né, com a reforma. Até a reforma, nós só temos a Igreja Católica, Apostólica, Romana. É isso, né? O resto que a gente tem, que a gente pode ter, eram algumas heresias, né? Mas não tem nada organizado. Como quer que a gente vai ter? Beleza. Então, não tem. Às vezes, o pastor não vai porque é Inai? É o de banco, a Sônia, a Sheila, só que daí eles guardaram tudo na gaveta. Então, não sei. Eu não estou conseguindo mudar para o seguinte aqui agora. O que aconteceu? Tem algum comando que foi... que eu não... Aqui não vai? Não. Como eu não faço café na minha casa, eu adoro tomar café na casa dos outros. Eu não tomo café. Eu não faço café na minha casa, só eu. Eu nunca bebo uma cafeteria, não. Eu tenho aquelas de casa, mas não. Bom, vamos voltar, então. O credo, mais ou menos do jeito que a gente tem hoje, ele surgiu lá pelo século V, por aí, assim, tá? 400 e alguma coisa e tal, e foi desenvolvendo até durante a Idade Média, né? E a gente teve, então, uma reformulação que o ramo protestante, né, assumiu, então, depois da reforma, mas com pequenas alterações. Depois disso, a gente mantém o mesmo credo, então, que então está estabelecido realmente, né, o resumo da doutrina do cristianismo aqui. Então, a gente tem um formato básico, né, que vai colocar, primeiro, a criação, com Deus Pai, a salvação, com Deus Filho, e a santificação, com o Espírito Santo, a igreja, a remissão de pecados, ressurreição do corpo e vida eterna. Essa é a estrutura básica que a gente tem do credo, né? Quais são as ênfases do credo apostólico? A afirmação do Deus único. Essa é uma questão básica. O senhorio de Cristo, no sentido de que, então, nós não mandamos em nós mesmos, a hora que a gente assume a fé cristã, quem dá a diretriz da nossa vida, né, é quem nos salvou, que é Jesus Cristo. Então, Jesus é o Senhor da nossa vida. E a afirmação da Trindade, que é uma coisa que, infelizmente, as igrejas cristãs perdem toda hora, né? Patinam muito nessa questão. É difícil? É difícil. Eu mesmo já dei umas 2 ou 3 vezes aula sobre Trindade aqui, e eu também tenho minhas dúvidas, porque é mistério. Exatamente. Então, as outras coisas são, parece que, por incrível que pareça, né? Entender que Deus único e criou o mundo, entender que Jesus fez a obra de salvação, parece mais simples de entender do que a Trindade. De qualquer maneira, é porque o papel do Espírito Santo é mais diluído, né? E aí a gente fica difícil de encaixar uma coisa na outra. Falando em encaixar, a filha Israel tinha não sei se vocês, a Rosa certamente conhece, o culto do palhaço, que ela definia. Você chegou a ver, Niceia? Não sei. E aí a gente tinha um dos sermões, né, dentro desse culto do palhaço, das possibilidades, era justamente sobre a Trindade, né? Que a gente colocava 3 caixas, uma maior, outra maior, e assim a gente mostrava que é uma caixa só, mas ela tem, né, compartimentos ali dentro. Então, essa questão da Trindade que é uma coisa mais complicada. Mas são ênfases dentro do credo. Tanto é que, como a gente viu aqui, né, o roteiro do Espírito Santo, ele acaba embarcando essas outras coisas, a questão da igreja, né, da comunhão dos santos, que é, então, uma coisa importante, que significa a igreja. Para que a gente precisa de igreja? Né? Dá para a gente ser cristão sozinho? Né? Onde é que a gente vai, de fato, exercer a nossa fé e crescer, se fortalecer, como o sermão do pastor hoje falou, não é? Na alegria, na oração e na esperança.
como é que a gente vai se segurar, enfim, né? Sem a comunidade. Então, a questão o papel da igreja, que tem a ver com o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente não aguentaria igreja nenhuma, né mesmo? É só com o Espírito Santo. Até com o Espírito Santo às vezes é difícil. Aí a gente tem a questão da remissão de pecados, né, como uma afirmação importante, porque é só pela remissão dos pecados que a gente se sente capaz de participar dessa comunidade. Se não for pela remissão de pecados, a gente vai eternamente se sentir culpado e inútil, né? E pela ressurreição do corpo, que é uma afirmação incrível, né, nessa questão, porque ela significa não só o que vai acontecer, a esperança que a gente tem do que vai acontecer no futuro, mas é a valorização do corpo. E é na valorização do corpo, simbolizado pela ressurreição do corpo que Deus nos promete, é que a gente abre o evangelho para a sociedade. O evangelho, toda a doutrina de evangelho social tem a ver com a fé na ressurreição do corpo. E a gente não se liga muito nisso. Né? Quando a gente fala ressurreição do corpo, parece que a gente só tem a ver com a escatologia. Né? Não, a hora que a gente acredita na ressurreição do corpo é porque Deus valoriza nosso corpo. Então, se valoriza nosso corpo, nós temos consequências em termos da fome no mundo, da ecologia, de tudo que está acontecendo, da justiça social, de tudo isso. Porque a gente acredita que Deus nos criou como corpo. E na vida eterna. Então, peraí, já que é fundamental. Peraí. Ai, peraí, calma. Eu não consigo achar o... É livre. Entendeu? Não, eu queria dizer, eu sempre dizia isso nas aulas com os alunos da universidade. E eles ficavam, bom, essa era o começo da conversa que funcionava. Que era assim, o corpo é tão importante porque é com o corpo que eu sinto o Senhor. A minha experiência de fé se dá no meu corpo. Uhum. Não é uma experiência etérea, assim. A experiência da fé significativa, ela acontece nos sentidos que eu tenho, no meu olfato, na minha visão, no meu sentido, no meu tocar. Ela é uma experiência física, a experiência de fé. Também, né? Não estou dizendo que ela se resume a isso. Então, o corpo, ele é fundamental. E aí, eu já ouvi muita bobagem sendo dita por aí com relação à questão da cremação, por exemplo, né? Será que as pessoas podem cremar o corpo? Porque o corpo, segundo o texto, nós vamos ressuscitar no corpo, né? Então, o corpo físico, aparentemente, será necessário. Então, assim, é uma coisa muito engraçada. É muito interessante isso, né? É instigante a discussão, né? Não estou Mas qual a sua opinião sobre isso? Agora eu quero saber. Já que só quer dizer que o corpo é fundamental. Não fosse o corpo, Jesus não teria vindo em forma de corpo. Ele assume o corpo porque o corpo é a forma de dialogar com o humano. O humano só é humano porque ele é corpo, né? De criar relação. De criar relação. Desculpa, não, é que isso eu acho tão fundamental a gente valorizar o corpo, né? Que bom isso aqui hoje. A gente quer que as aulas são tão boas que a gente quer que todo mundo veja. Não era tudo isso. Outra vez aqui. Travou aqui outra vez. Bem hoje eu não trouxe minha cola, então eu não sei para onde vai. Acho que se for aqui, ó. Vê. Tá, obrigada. Então, a gente tem essas ênfases, né, que eu estava falando sobre aquelas... Ah, daí já acabou, tá certo. Então, agora eu volto. Desculpem outra vez, deixa eu ver se eu... Mas você quer voltar para a apresentação? Não, Ah, então não, põe já aqui, ó. acabou. Stop. Ótimo. Bom,
Para a gente dar uma... Agora a gente passaria para um momento de analisar cada uma das 12 frases. Então, por isso que eu pedi que trouxessem a revista, daí eu não precisava ficar passando. Não sei, espero que a gente tenha revista suficiente para compartilhar aí. Então, essa tá. Tem uma que tá horrível, mas tá entre nós. Tem uma que tá horrível. Mas essa aqui tá muito bom. Isso. Sobre sexualidade, que quero chorar. É. Eu que vou dar essa. Isso. Não, eu tô me associando a você, Rosa. Eu tô topando ajudar você. Ah, é verdade. Tira essas coisas. Vai ter problema. Vai. Então, vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Né? Isso é a primeira afirmação que a gente faz. Isso é a primeira afirmação que a gente faz no credo, né? E ele significa, então, que tudo que existe foi criado por Deus. É essa coisa que já foi muito questionada e que hoje parece que está estabelecido, não é? No senso comum a gente tem isso. Eu me lembro que houve uma época, acho que nos anos 60, onde se reafirmou questões de cientistas a respeito da evolução, como é que a gente, então, faz o casamento, né, dos conceitos da evolução, que são irrevogáveis, não é? Então, Como conviveu? isso, porque a gente tem hoje, por exemplo, ainda, né, problemas em algumas escolas. Nos Estados Unidos tem muita escola onde é proibido se falar sobre evolução, né? Mesmo aqui no Brasil a gente tem, né? Isso, exatamente. Houve uma época em que aqui as igrejas adventistas, né, não trabalham de jeito nenhum conceitos de evolução e tudo isso. Então, enfim, né? Eu sou de uma geração que bebeu muito do Warwick Kerr, né? Que tem textos assim. Um dos textos mais bonitos foi o que ele escreveu para o filho dele de 7 anos. Ele é um cientista, geneticista, né? Ele escreveu para o filho dele de 7 anos, fazendo a narrativa da criação do mundo segundo os olhos de um cientista, né? Eu tenho, eu vou mandar para vocês. Muito bonito, né? Vocês conheceram Warwick Kerr? Guru da nossa geração, né? É uma pessoa fantástica. Bom, casado com Piracicabana, vocês sabem, né? Meio com... Bom, quarta segurança. E creio, então, a segunda afirmação, em Jesus Cristo, o seu unigênito Filho, o nosso Senhor. Afirmar a questão de que Jesus é Senhor, gente, essa é a essência do cristianismo, no sentido de que é a fé que nasceu a partir do Cristo, né? A gente é cristão, né? É isso que nos identifica. Então, afirmar senhorio de Jesus é a coisa fundamental. É até o primeiro passo antes de você chegar à conclusão e à afirmação de que creio em Deus Pai. A gente crê em Deus Pai porque Jesus fez a obra da santificação, da salvação em nós. E porque foi ele também que nos ensinou a chamar de Pai. Exatamente. Isso, exatamente. Isso é uma coisa interessante. Bom, então tá. Afirmar, né, o senhorio de Jesus, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. O nascimento de Jesus foi conforme a profecia. Então, é a coisa que junta, inclusive, né, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Foi incluído no credo como resposta às heresias que diziam que Jesus não nasceu de forma milagrosa através de uma virgem. Na verdade, o questionamento era também, naquele comecinho do cristianismo, antes no primeiro e segundo século, da humanidade de Jesus, né? O questionamento sobre a divindade. Porque então se questionava o seguinte, não, se ele nasceu de Maria, ele é só um homem, né? E, enfim, a questão é que a hora que a gente fala que nasceu da Virgem Maria, a gente, às vezes, se mistura um pouquinho com uma porção de outros questionamentos que a gente tem em torno dessa questão.
Mas a ideia não precisa necessariamente ser literal, assim como muita coisa que tem na Bíblia. Então, a gente tem que entender isso também, no sentido de que, mesmo se a gente questionar a questão meramente fisiológica do nascimento, isso não altera a nossa fé, no sentido de que Deus planejou esse nascimento. Né, o momento da encarnação é uma obra divina. A encarnação é uma obra divina, independente do jeito como ela aconteceu. Essa que é a grande afirmação que a gente faz dentro do credo. E aí a gente já vê a ação do Espírito Santo, né? Exatamente, exatamente. Que se completa na ressurreição, né? Isso. Porque essa encarnação A questão do corpo outra vez, a afirmação do corpo. O Riley tem um estudo muito interessante sobre o credo, em que ele só trabalha esse aspecto. Deus é Pai Criador. Jesus salvou a humanidade. E o Espírito Santo valoriza o nosso corpo. Ele só trabalha esses 3 aspectos. É muito interessante, porque aí ele desenvolve muito. Ele escreveu esse texto década de 60, começo dos anos 70, né, logo que eles chegaram para cá. E então a valorização do evangelho social a partir dessa afirmação. O Espírito Santo tem a ver com o nosso corpo. Bom, vamos lá. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Como é que Pilatos entrou no credo, né? Que era uma piada, não é isso? E tem a ver simplesmente com o fato de localizar historicamente quando é que foi isso, né? Você não tinha calendário, você não tinha agenda, você não tinha, né? Enfim. E aí, então, tem a ver com localizar. Ele foi crucificado, morto e sepultado, que era o jeito de se martirizar uma pessoa que era criminoso político, né? Era religioso, mas principalmente político. O tipo de morte que Jesus sofreu, né, que tinha a ver com o corpo, mas é de uma pessoa criminosa política, tá? Então, essa localização histórica tem a ver com isso. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. A doutrina da ressurreição de Cristo sofreu vários ataques de grupos gnósticos, o que a gente conversou agora, né? Que ensinavam que Jesus ressurgiu apenas em espírito, né? E aí tem até uma afirmação, numa das versões que eles chegaram a discutir, era isso, né? Jesus que comia e bebia, né? Para afirmar outra vez que Jesus tinha um corpo físico. Subiu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O poder de Cristo ressurreto. Então, é nessa hora, né, da ascensão de Jesus, que a gente fica também, né, pensando direito o que aconteceu, como é que foi. Nós, protestantes, valorizamos pouco essa questão da ascensão, né? Os católicos, com aquelas simbologias deles, parece que falam mais disso, né? A gente aqui... Oi? Isso, exatamente. Então, tem a ver com essa afirmação, outra vez, da unidade perfeita entre Deus Pai e Deus Filho, né? O fato de Jesus ter ascendido aos céus. De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então, essa é outra afirmação, de que haverá um julgamento, que sustenta a nossa fé. A gente estudou isso há uns tempos atrás aqui, né? De que pode ser que a gente, nossos olhos físicos, né, não vão ver essa justiça acontecer, mas a gente acredita nela. Em algum momento vai haver justiça plena, né, como as águas cobrem o mar, como diz o, né? É isso aí, é nisso que a gente acredita, é por isso que a gente se segura diante de muitas desgraças, né, de tragédias, de coisas desse tipo, porque a gente sabe que no final haverá um julgamento. A gente crê no Espírito Santo como sustentador da igreja e de todos os cristãos. Então, daí, qual é essa obra do Espírito Santo no mundo, né? Na Santa Igreja de Cristo e na comunhão dos santos. A igreja como corpo de Cristo, representando a presença divina na terra como agentes do reino de Deus. A afirmação de igreja como corpo de Cristo, reafirmando a palavra corpo, tem outra vez uma consequência aí com tudo que a gente conversou, né? Na remissão dos pecados, o perdão de Deus para todos os pecadores que creem, é isso que abre, então, as portas da graça para a nossa vida.
né? É a remissão dos pecados. A ressurreição do corpo, reafirmando a crença na ressurreição corpórea de todas as pessoas, combatendo heresias gnósticas de que não é necessário reviver os corpos. E na vida eterna, a vida além da morte ou a eternidade para todo sempre, para aqueles que serão salvos. Bom, eu acho que esse texto aqui, que foi, na verdade, foi um texto escrito originalmente por um desses que redigiram a revista aqui, num artigo mais antigo e tal, achei bem interessante, porque ele, né, localiza um pouco melhor tudo o que a gente trabalhou. Isso, citando os versículos, então ajuda a gente a localizar melhor e dá para, se a gente quiser em algum momento se aprofundar um pouquinho num deles, você tem inclusive onde chegar, né? Bom, era isso que eu tinha planejado e agora acho que a gente tem uns minutinhos para conversar um pouco mais sobre isso. O que que a gente conclui, né, dessa história toda sobre o papel do credo na nossa vida de cristãos e cristãs, né? Não tem outra pessoa que queira falar? Não, é assim, olha, eu queria dizer isso. Eu sou uma pessoa muito preocupada com o credo, porque o credo é a essência da nossa fé, é o resumão assim de tudo isso que ao longo da história cristã foi sendo construído, né? No meio de tudo isso tem o que a gente chama na teologia de heresias, que são assim as ideias que aparentemente se contrapõem a essa estrutura teológica que está aqui bem organizadinha, bem arrumadinha, né? Que ela longamente discutida. Longamente discutida, é isso que eu queria dizer. Assim, a parafernália de concílios e concílios e coisas. Não é de agora essa história da conversa. E muito mais complicado de antes, né? Muitas línguas diferentes. Bom, enfim, um monte de coisa que certamente atrapalhou. Mas quando se chega a um formato como esse, a gente fica na mão assim com aquilo tudo que, para nós, em tese, é fundamental, é importante. Então, eu sempre falo isso aqui na igreja, assim, acho que a necessidade que a gente tem de ter cursos para catecúmenos, por exemplo, né? Para as pessoas que se aproximam daí. Um monte de gente aparece, a gente não precisa nem fazer esforço, as pessoas chegam, hoje tinha gente nova aí, tá, enfim, toda hora tem. As pessoas não necessariamente ficam. Eu acho que por várias razões, entre outras que a gente cuida pouco das pessoas novas, que a gente não vai, não telefona, não visita, enfim, tudo isso, embora a gente até faça, a pastora e a pastora fazem isso e tudo, mas assim, acho que a gente é falho nisso, mas fundamentalmente porque a gente não mostra, eu acho, a gente não mostra para as pessoas o que é o fundamento da nossa fé, que são esses estudos sobre isso. No que a gente acredita. No que a gente acredita. O que faz, por exemplo, que a igreja cristã seja diferente dos movimentos pentecostais, do candomblecismo, do islamismo, do judaísmo e por aí fora vai. Não que a gente não queira e não aceite as outras, mas quanto mais a gente compreende a da gente, mais, inclusive, a gente está pronto para valorizar as outras. E o diálogo com as outras. Né? Não é a gente não tem que saber para negar, não quero isso, não quero aquilo. Não, eu tenho que saber da minha fé para poder entender como é que é a fé do outro, né? E entender em que circunstância que está colocado. É isso que eu acho que é. Então, eu não se sentir ameaçado, ao contrário. Inclusive, poder estabelecer diálogos com as pessoas sobre isso, que são diálogos fundamentais. Parece que não, né? Aparentemente, isso é bobagem ficar se matar discutindo religião. Mas, no fundo, a nossa vida, no dia a dia, ela é determinada pelas coisas da religião. A gente, que às vezes, não saca, não percebe. Quando a gente diz, se eu não sei o que parece, assim, que tem uma força organizando minha vida, uma sorte. Isso é graça de Deus. Então, as diversas religiões vão dizer isso de formas diferentes. A gente pode perfeitamente cotejar isso, conversar sobre isso. Né? Dizer, como é que eu quero dizer? Qualificar aquilo que é o nosso cotidiano, das relações com as pessoas. Essas coisas vêm à tona nas conversas, no jantar, no almoço, na visita que a gente faz com a pessoa, enfim, na vida social. E a gente costuma deixar passar isso. E a gente perde a oportunidade de agudizar essa descoberta
e até ajudar o outro a compreender melhor. Por que você vai todos na igreja, coisa chata? Não, eu vou lá porque eu sei que a minha fé é uma coisa que se amplia cada vez que eu sobre ela, cada vez que eu estudo, cada vez que eu... Percebe? Então, assim, a gente vai qualificando isso, né? Para não dar essa impressão de que a gente é chato, tá vindo correndo atrás do culto, essas coisas assim. Então, o estudo do credo, ele como é que eu dizer, a carteira de identidade da gente como cristãos, eu acho, sabe? A nossa RG, assim, o nosso SIC, né? É aquilo que nos identifica. Só isso que eu queria dizer, mas acho que isso é uma coisa importante. Quer completar? Não, acho que é isso mesmo. Eu queria ver se tem mais alguém querendo compartilhar alguma coisa aí. Você falou o quê? Ela falou um texto dele. Tira esse testificado. Deixa documentado. Aí nós vamos cobrar. Eu vou falar. Ah, não, fale você, depois eu falo. Sempre falo. Não, fala. Não, mas eu acho que é bem isso, assim, às vezes a gente fica um tempo sem ver, né? E por N razões, mas quando a gente vem, a gente entende por que a gente está aqui. Que é isso que a Raquel disse agora, gente. Ela disse que tem qualidade a nossa vivência cristã. Ela diz exatamente isso. Eu não venho, tá? Não pude vir, tudo bem. Quando eu venho, eu valorizo. Tem qualidade. Veja, isso não é em qualquer lugar que a gente encontra. Tem que ser. Põe para mim, por favor. Não, o que eu queria falar, tempos atrás a gente estudou, quando estava falando do estudo de outras religiões, foi muito interessante a vivência que a gente teve conhecendo várias, né, espiritismo, religiões também asiáticas e tal. Para mim foi muito legal, porque assim, primeiro porque você consegue conhecer um pouquinho de cada um. E a forma como que foi feita isso na classe, que eu achei que foi muito legal, foi assim, um respeito total às outras, não criticando, julgando, né? Foi assim, um momento muito legal, aquela vivência que a gente teve de estudar, cada domingo a gente estudava uma. Muito legal. Só lembrando o que você falou. A questão é que, assim, para encerrar, eu diria que tem coisas que a gente percebe que deveria estar fazendo mais, como, por exemplo, repetir o credo, né? Avivar a nossa lembrança. Se não está acontecendo com a frequência que talvez devesse, nos cultos e tudo isso, a gente pode fazer isso só, né? De lembrar de vez em quando. Às vezes a gente lê alguma coisa que parece esquisita, ouve alguém falando uma coisa que parece esquisita, não custa a gente refazer na memória aqui, não é? Aquela equação básica do credo, é checar um pouquinho, né? Será que essa ideia tem ressonância nisso que é a essência da fé? Ou é um detalhe que não precisa ser valorizado, ou é alguma coisa que efetivamente precisa ser corrigido, porque tem coisas que a gente vai, né, a heresia de verdade, a gente precisa corrigir dentro da igreja, não é? Ou é alguma coisa de alguém que pensa realmente diferente e simplesmente merece meu respeito e tudo bem, né? A gente pode caminhar em outros caminhos juntos, né? E não necessariamente da profissão da fé, né? De confessar. Uma outra coisa que eu estava lembrando, né, é que a gente precisa, assim, se apossar do texto do credo, né, diante das nossas próprias dúvidas. Quantas dúvidas a gente tem sobre questões que a gente confronta no dia a dia? Não só as grandes questões, mas pequenas coisas muito individuais da gente, não é? Às vezes um conflito em casa, ou às vezes, né, um texto que a gente lê e motiva a gente, balança a gente. Se a gente não tiver essa balança de verdade, né, esse fiel da balança que é o credo, na cabeça, né, e aí eu valorizo outra vez a gente ter, de fato, de memória, né, para a gente checar de verdade. O que é mesmo que eu acredito? Né? Do que mesmo que eu gosto, do que é fundamental na minha vida, né? Para a gente, então, não se perder, às vezes, em dúvidas ou em bobagens, coisa que não precisa a gente discutir. É. Tá?
Que é um valor inegociável, né? E o que... Né? Bem aquele sentido de que tem coisas que são essenciais, né? Para dizer, credo é essencial. Né? Agora, fora disso, tem coisas que a gente pode negociar e tem coisas que mudam. Né? Tem coisas que vão mudando, não é? Igual a história do ovo, que uma hora faz bem, outra não faz mal. É verdade. Mas tem a nossa. Então, mas tem coisas que não mudam. Né? Tem coisas que não mudam. E o que está no credo é aquilo que é o cristianismo. A essência da nossa vida. Isso. Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana. E a gente que tem sabe durante essa semana, em algum momento, fale, né, para nós mesmos o credo, que a gente... Como lição do próximo domingo, vou trazer decorado o credo. Agora, a Nicéia tem que fazer o da Nicéia. Mas é muito lindo. Né? Vale a pena e ele é usado de vez em quando. Agora, principalmente assim, a gente já usou algumas vezes, né? Antigamente. Acho que usava bastante. Isso. Mas antes ainda, né? Escola mais antiga, usava com mais frequência, citando de vez em quando o canto de Nicéia. Ele tem uns trechos, né? Algumas bem bonito. Vale a pena a gente puxar na internet e ler junto, tá? Ok, gente. Tchau, André. Tchau. Tchau. Bom domingo para todo mundo.